Continuando então, no primeiro vídeo a gente ficou bastante focado nos 3 conhecimentos mencionados por Piaget, lembrando que os 3 conhecimentos citados foram o conhecimento social, que é o conhecimento que a criança apreende do meio em que ela vive. Então, a criança sabe que a gente chama o celular de celular porque todo mundo chama ele de celular, então ela compreende que se ela disser celular, todo mundo vai entender que é celular. Ela sabe que se ela disser fome, ela vai ser alimentada, porque ela percebeu que no saber social se fala fome quando se deseja o alimento. Isso são os saberes sociais que a gente vai aprendendo com as pessoas com as quais a gente convive. O conhecimento físico, ele se relaciona às observações físicas mesmo que a gente consegue perceber dos objetos. Então, se eu pego uma garrafa, eu consigo observar que ela é circular, que ela é transparente. Eu consigo citar algumas características referentes a este objeto. Eu olho para um roupeiro e eu digo que ele tem um formato de retângulo, ou se eu tiver aprendido outros conhecimentos sociais, eu posso dizer que ele é um prisma de base retangular. E isso são conceitos, a gente vai aprendendo do saber social, ouvindo outros repercutindo esses nomes que a gente vai se apropriando. Então, a criança se apropria com o saber social dos nomes que ela vai utilizar no conhecimento físico para estabelecer as características dos objetos os quais ela está olhando. Então, ambos estão interligados. O conhecimento lógico-matemático, que é o terceiro, ele seria um pouco mais abrangente, porque o social e o físico, eles são conhecimentos empíricos, são observáveis. O saber matemático, ele vai um pouco mais além. O conhecimento matemático, ele vai um pouco mais além. Ele precisa de observações, de classificações, de comparações. Então, ele necessita que a nossa mente crie algo referente a diferentes materiais. Se eu pego uma garrafa só, eu posso dizer características referentes a essa garrafa. Mas, se eu pego 2 garrafas, eu posso fazer comparações entre elas. Então, eu vejo qual é maior e qual é menor. Uma é de uma cor, a outra é de outra cor. Ou ambas têm a mesma cor, ou ambas têm o mesmo tamanho. Essas análises que eu faço, comparando diferentes objetos ou materiais, são o nosso conhecimento lógico-matemático. São todas as aquisições, as relações, as compreensões que a gente pode criar. Isso não é observável, isso está lá na nossa mente. Cada indivíduo vai conseguir fazer relações de acordo com o seu processo de desenvolvimento. Esses 3 conhecimentos, Piaget deixa claro que são os 3 conhecimentos envolvidos na fase de alfabetização. Então, eles estão muito ligados ao início da educação básica, né? Portanto, é bem importante que a gente tenha compreensão das relações e diferenças entre estes 3 conhecimentos e da importância deles no desenvolvimento do sujeito. Além disso, a gente conversou então no vídeo anterior sobre
os saberes matemáticos, sobre o fato de a gente necessitar, então, entendendo que a gente tem esses 3 conhecimentos e que eles se baseiam em observar, em manipular, em criar relações entre diferentes objetos e materiais. Para o desenvolvimento do indivíduo, então, cientes então destes 3 conceitos e do fato de que isso perpassa na educação infantil e nos anos iniciais, em especial, e deve ser favorecido um ambiente no qual estes 3 conhecimentos se desenvolvam, a gente vai basear o restante aqui do nosso vídeo. Eu trouxe aqui 2 citações, nas quais a primeira, ela cita: se você tratar o aluno como ele é, esse aluno continuará como está. Mas se você o tratar da melhor maneira, esse aluno se sentirá incentivado e certamente crescerá e se tornará muito, muito melhor. A segunda situação nos diz: precisamos pensar que um olhar, apenas um olhar, inscreve uma marca no outro de forma inevitável. Um olhar toca o outro, muitas vezes no intocável desse sujeito. Imaginem uma palavra, um juízo, um diagnóstico, uma avaliação. Então, quando a gente está lá na sala de aula, olhando para aqueles alunos, observando o que eles já sabem, tentando desenvolver com eles o que vocês sabem que é necessário que eles ainda venham a saber, a forma como a gente trata esse aluno, o olhar que a gente tem para com ele, é muito importante, porque muitas vezes o aluno fica estagnado porque a gente não consegue ajudar ele a sair da posição onde ele se encontra. Não adianta a gente olhar para o aluno e pensar que aquilo ali é tudo que ele pode nos dar. A gente tem que pensar em tudo que a gente pode ajudar no desenvolvimento dele. Então a gente tem que oferecer o máximo possível de confiança para que o próprio aluno acredite nele, para que ele acredite no potencial que ele tem, para que ele consiga se colocar diante, se posicionar diante das situações, problemas em que a gente o coloca. Vamos ver por que nos interessa, que está dentro da BNCC. A BNCC na educação infantil, ela nos traz ali a importância, né? Ela é guiada, ela se fundamenta nos campos de experiências e vivências significativas. Então a gente tem ali a pré-escola e a educação infantil, dando muita ênfase ali nas unidades temáticas para espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O primeiro item descrito aqui nos diz: estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. Se a gente for pensar aqui, a gente pode relacionar com o quê? Com o conhecimento social e físico citados então por Jean Piaget. O físico, que entra bem na questão de observar as propriedades, e o social, porque sem ele eu não tenho como identificar o que eu estou observando. Então eu tenho que ter o saber social para, diante das minhas observações, eu conseguir citar quais propriedades eu observo. Agora, quando eu inicio ali a frase com estabelecer relações de comparação entre objetos, essa parte nos leva ao conhecimento lógico-matemático, a este desenvolvimento. Podem ver que isso começa lá na pré-escola, lá na educação infantil.
porque é lá nessa fase do desenvolvimento que a gente consegue oferecer para os nossos alunos muitos estímulos, materiais bem diferenciados. E quanto mais materiais, mais estímulos eles tiverem, mais relações eles vão conseguir fazer, se apropriando de muito mais conhecimento no momento em que eles fazem essas comparações entre objetos. O segundo item, ele contempla observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre objetos em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. Ou seja, é importante que a gente traga essas experiências para os alunos, para que eles consigam observar o que está acontecendo. O que é muito legal nessa idade, porque os alunos nessa faixa etária, eles acham tudo mágico, tudo muito interessante. Então, é bem legal poder trazer esse tipo de questões para que eles possam imaginar, se perguntar, se questionar. Eles não têm nessa fase vergonha, eles não se sentem presos em nada. Então, eles questionam mesmo, eles trazem contribuições, eles vão além. Então, é bem importante trazer bastante experiências desse tipo para eles. Próximo item. Identificar e selecionar fontes de informações para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação. Aqui a gente foca mais nas questões de natureza mesmo, de meio ambiente, mas também nas fontes e informações que a gente pode trazer para validar aquilo que a gente viu ali no item anterior. Então, vai muito de tudo que os professores podem oferecer também para essa criança aumentar a sua aquisição e sua visão de mundo. Após, nós temos registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens. Ou seja, o aluno, a criança nessa faixa etária, ela de repente ainda não usa, né, a grafia, né, para descrever, ela não escreve, ela não desenha o número. Algumas já, a gente sabe que algumas das nossas crianças, elas vêm de casa bem estimuladas, algumas ali já tem algum entendimento, já sabe como escreve seu nome, já conhece sua primeira letra, alguns números elas sabem desenhar, o que eu não estou dizendo que elas sabem quantificar, nem posicionar, mas às vezes elas sabem desenhar de fato. Então aqui é para validar mesmo as diferentes formas de registro, usando desenho, usando o registro por número, se souberem, escrita espontânea, então é como a criança sabe, como ela acha que é, e diferentes suportes. Então, por exemplo, a gente pode pedir para a turminha jogando um joguinho de boliche, por exemplo, uma ideia básica, né? Eles estão ali jogando, tem as garrafinhas e cada um tem 5 chances, por exemplo. Não, pode ser uma chance só, desculpa, tem 5 garrafas. Eles vão lá, jogam a bolinha e eles precisam registrar quantas eles derrubaram. O que eles podem fazer? Eles podem usar o desenho, eles podem pensar em usar uma pedrinha para cada uma, um palito para cada uma. É bom que esses materiais eles estejam na sala ao alcance do aluno, para ele poder, da forma dele, fazer registros, tá? Utilizar pedacinhos de papel picado, tinta, fazer risquinhos, desenhar as garrafinhas. Esse tipo de registro, a ideia é que de fato parta dos alunos, assim, a forma com a qual eles vão utilizar, entendendo que de repente eles ainda não sabem utilizar o numeral. Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. Aqui a gente volta para a importância do desenvolvimento do conhecimento lógico-matemático, ou seja,
Eles observam os objetos e a partir disso eles vão classificar os objetos e as figuras de acordo com as semelhanças e diferenças. Isso, gente, pode ser algo muitíssimo básico. Pode ser desde a hora do brincar ali, na hora de guardar os brinquedos em caixas, né? Aqui é a caixa dos animais, aqui é a caixa dos carrinhos, aqui... A gente pode perguntar que tipo de organização eles fariam, o que eles acham. Tem os blocos lógicos, que é um material riquíssimo, super simples e básico. A maioria das escolas tem. Então, nisso já é muito legal que eles operem. O material dourado, o próprio material dourado. Eu sei, mas a educação infantil, eles não vão fazer cálculo. Mas não é para eles fazerem cálculo. É para eles brincarem, é para eles manipularem, é para eles fazerem as observações que eles puderem fazer. Porque, de repente, aí, no brincar, eles já conseguem perceber que juntando 10 cubinhos eles têm uma barrinha, que se eles botarem uma barrinha do lado do outro, eles vão criar uma placa. Então, todas essas observações a gente pode estar favorecendo que eles já criem lá na educação infantil. Coisas que depois, para eles, vão ter muito mais significado a longo prazo. E como eles já estão acostumados a articular diferentes situações, criar relações, fazer observações e comparações, depois eles têm mais propriedade e facilidade em continuar operando desta forma. Após isso, nós temos relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade. Aqui, por mais que pareça que não tem nada de matemática, a gente pode pensar em quanto tempo faz que você nasceu, pode brincar com o calendário com eles, pode pensar em quantos são os integrantes desta família a qual eles fazem parte. A gente pode observar se as famílias de todos têm a mesma composição, se não tem, como é a composição de cada uma. E a partir daí eles vão fazer essas comparações das famílias, assim como vão enriquecer a visão deles de comunidade, de mundo, entendendo que nem todas as famílias são iguais, entendendo que a gente pertence a grupos maiores que apenas o nosso núcleo familiar e a nossa escola. Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. Aqui a gente tem a questão de entendimento de que o número ele é representado numa grafia, mas ele representa uma quantidade. Isso é um processo, assim, que a criança tem que passar para ela entender que aquela determinada quantidade no seu saber social, então, vai ser chamada de determinado número, bem como vai ter um desenho que representa este determinado número. São apropriações que a criança vai fazendo aos poucos. Quanto mais incentivada ela for e mais exposta ela for a esse tipo de situação, mais facilidade ela vai ter na aquisição deste saber. O antes, o depois e o entre em uma sequência também, quanto mais ela for exposta a tipos de brinco. Isso, assim, é bem importante que se entenda que são normalmente pensando em brincadeiras, em atividades lúdicas que envolvam as crianças, porque a gente está falando aqui em especial de educação infantil. Não que não seja necessário no ensino fundamental, mas a educação infantil é primordial, é no que se baseia. Expressar medidas e construindo gráficos básicos. Gente, gráfico é uma coisa muito fácil de criar com as crianças, né? De repente, o de pizza se torna de fato mais difícil porque ele é formado por setores, mas o de barras, por exemplo, é muito tranquilo. Uma atividade muito simples de fazer com eles, eu vou dar um exemplo com frutas, mas vocês podem fazer com qualquer outra coisa, pode ser com a letra do nome, com
quantidade de familiar, que era o que a gente estava falando antes, quantos componentes tem cada família, enfim. Mas pensando em fruta, né? A gente poderia estabelecer com eles ali um momento, faz uma atividade ali sobre frutas, né? Conversa com eles, vê ali quais as frutas que eles mais mencionam, ou como a gente já tá com essa turma há mais tempo, de repente observa no lanche quais as frutas que eles mais têm e parte daí, né? Aí a gente pode, em algum momento desse momento de atividade diferenciado com frutas, depois de fazer uma salada de frutas, ou enfim, trazer as imagens de 5 frutas, vamos supor, estabelecer 5 frutas, sei lá, maçã, banana, melancia, laranja e uva. Trazer essas imagens dessas 5 uvas, colocar elas alinhadas, uma ao lado da outra, sentar os alunos ali num círculo, acho que talvez fique um pouco difícil, mas numa meia-lua, em frente a essa linha, para conversar com eles sobre como são essas frutas, quais são as propriedades delas, que formatos eles acham que elas têm. Enfim, a gente pode fazer muitas associações aqui, mas pensando no gráfico, a gente vai pensar qual é a fruta preferida de cada um. E a gente pode ter esse tempo de conversa com eles primeiro, porque na faixa etária, nessas idades, eles têm muita vontade de dividir o que eles pensam, eles querem participar, eles querem conversar. E aí, enfim, a gente pode usar o Lego, por exemplo, dar uma pecinha de Lego para cada um. Cada aluno recebe o seu Lego. Todas as pecinhas têm que ser iguais, então pode ser aquela unitária que é formada por 4 piquinhos, né? Um quadradinho pequenininho. Cada aluno recebe um desses. E aí a gente vai chamar a Aninha, que é a primeira da fileira, e vai dizer: Aninha, vai lá, escolhe qual é a sua fruta preferida entre essas 5. Aí a Aninha vai lá e vai dizer maçã. Aí ela vai lá e vai ter que botar a pecinha dela, então, na maçã. Aí a gente vai perguntar para o próximo aluno: Joaquim, qual é a sua fruta preferida dentre as 5 que estão aqui? E o Joaquim vai dizer melancia. Ele vai lá e vai botar sua pecinha na melancia. Aí a gente vai pro próximo, o André. André, qual é a sua fruta preferida entre essas 5? E o André vai dizer: a minha também é melancia, prof. Aí a prof vai dizer: não tem problema, vai lá e coloca em cima da pecinha do Joaquim. Aí o André vai lá e vai colocar sua pecinha sobre a do Joaquim, aumentando então essa barrinha. Ou seja, neste processo que a gente vai perceber qual é a fruta que a turma mais gosta, né? Qual é a preferida das frutas entre todos. Qual fruta não é preferida para quase ninguém. A gente vai conseguir estabelecer relações. Vai ser muito fácil de observar, é uma maneira muito prática de trazer o gráfico para o visual do nosso aluno. Se ainda o professor julgar necessário, propício, ele pode então pegar um papel pardo, uma cartolina e dar para cada aluno um post-it, né? Lembrando que tem que ser do mesmo tamanho, pedaço, ou cortar quadradinhos ou retângulozinhos, mas todos de mesma espessura, lembrando para um voto não acabar valendo mais que outros. E aí fazer esse registro lá no cartaz pra gente ter ele dentro da sala, para ele continuar sendo visual. Cada aluno então pega o seu post-it, cola na sua frutinha e a gente também vai ter ali a observação do gráfico de barras. Esse tipo de atividade é muito fácil de desenvolver com os nossos alunos. Ela é uma atividade prática, ela é uma atividade visual. A gente faz com que eles observem, com que eles percebam, a gente instiga eles, pergunta as razões pelas quais eles podem tirar conclusões, qual é a fruta que eles acham que foi a mais preferida, por que algumas têm menos pecinhas. Essas análises a gente instiga eles ali. Vai ser oral, mas o oral também é válido. Aqui eu trago uma outra citação. O conhecimento matemático está presente em todos os momentos da vida cotidiana.
portanto, indissociável na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilidade do raciocínio dedutivo do aluno, na resolução de problemas, o que vem a apoiar a construção do conhecimento em todas as áreas curriculares. Ou seja, o conhecimento matemático, e aqui a gente não está pensando em número, cálculo, enfim, a gente está pensando de fato nesse pensar, entendendo o conhecimento matemático como essa capacidade de fazer essas relações, essas comparações, essas análises de diferenças e semelhanças, tá? E isso vai estar em todo o nosso cotidiano, na nossa vida diária, a gente está sempre fazendo associações. Por isso, então, é indissociável na formação de capacidades intelectuais e por isso também está na estruturação do pensamento, porque ele depende disso. Vou seguir aqui. Aqui eu trago as competências da matemática para o ensino fundamental. A primeira delas nos traz reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva que contribui para selecionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Essa primeira competência ela está bem ligada à parte do vídeo anterior, na qual a gente fala sobre a importância de ser trabalhada a história da matemática. Não como algo que a gente vai simplesmente trazer para o nosso aluno, como isso foi descoberto dessa forma, mas no entendimento de que toda ela se baseia na necessidade de diferentes povos e em diferentes contextos, porque a história em si da humanidade coloca os povos diante de diferentes situações. Portanto, exige deles que se pense em diferentes formas de soluções para as situações às quais eles estão vivendo. Por isso é tão importante que a gente coloque os alunos em situações as quais eles ainda não sabem resolver, justamente para que eles tragam a posição deles, ideias básicas, relações que eles fariam para eles tentarem solucionar um problema. A competência 2 estabelece desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, ou seja, desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação, o que se deseja que a criança esteja pensando em cima de algo a qual ela foi confrontada. Ela precisa pensar, ela precisa investigar, ela precisa chutar, ela precisa estimar. Ela não pode simplesmente reproduzir algo. Ela precisa criar e se apropriar de falas a fim de produzir argumentos que sejam convincentes de fato, de que ela possa dizer, eu entendi isso. Essa foi a relação que eu fiz. Porque é aí que ela vai conseguir utilizar os conhecimentos matemáticos para poder atuar no mundo. O terceiro item é compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática. E aí ali ela define os diferentes campos, que são a aritmética, a álgebra, a geometria, a estatística e a probabilidade. Então ela quer saber compreender as relações entre conceitos e procedimentos da matemática e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir
e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Ou seja, eles têm que compreender as relações entre conceitos, né? Envolvendo tudo aquilo ali. Só que ali dentro dos campos da matemática já, nós precisamos atentar que a matemática não é simplesmente cálculo. Ela envolve álgebra, geometria, estatística e probabilidade. E todos eles devem ser abordados, devem ser trabalhados, inclusive, conjuntamente, para que um dê sentido ao outro. O item 4 diz fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos. Então, é importante que a criança consiga diferenciar quando a gente consegue fazer uma associação utilizando uma amostragem ali com o quantitativo e quando é propício usar uma ideia qualitativa. No item 5, utilizar processos e ferramentas matemáticas, ou seja, de preferência, manipular muito e ter muitas experiências diferentes, inclusive tecnologias digitais disponíveis. Para quê? Para modelar e resolver problemas do cotidiano, ou seja, para conseguir observar e entender aquilo ali que está acontecendo. Quando a gente modela e consegue encontrar padrões, a gente já consegue aí também estabelecer muitas outras relações e associações que só fazem crescer o entendimento e desenvolvimento do raciocínio lógico do nosso aluno. Item 6. Enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos. E aqui eu quero que vocês retomem o vídeo anterior, no qual a gente especifica que trabalhar com problemas não é dar um xerox com muitas historinhas matemáticas, como alguns chamam, né? Não que isso seja indevido. É importante, sim, que eles leiam, interpretem e resolvam problemas, assim, matemáticos. Mas, quando se fala em situações, problemas, eles estão se referindo a colocar o aluno, o grupo de alunos, no caso, frente a situações as quais eles precisam pensar em como solucionar. Que forma eles podem utilizar para solucionar tais demandas. Não é simplesmente reproduzir algo, é como resolver determinado problema. Continuando. Não diretamente relacionadas com um aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, ou seja, eles têm que conseguir explicar o que eles estão pensando, não é simplesmente colocar uma resposta ali. Eles têm que ter propriedade sobre o que eles acreditam, eles têm que pensar sobre aquilo, conseguir sintetizar as conclusões que eles chegaram. Utilizando, então, para isso, eles podem usar diferentes contextos. Pode usar o desenho, pode usar gráfico, pode usar tabela, pode escrever, pode fazer esquema. A forma como eles vão registrar não é o que a gente deveria levar com maior importância. A maior importância sempre vai estar nas relações que os alunos conseguem constituir, nas formas que eles encontram para solucionar diferentes problemas. Item 7. Desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Aqui vai trazer muito a importância de trabalhar com projetos, né, de preferência interdisciplinares também, trazendo questões sociais, questões da vida mesmo, e questões sustentáveis, questões que eles conseguem observar na própria comunidade, as quais eles tenham interesse, ou problemáticas que eles consigam notar. 8.
interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas. Ou seja, voltamos no projeto de pesquisa, voltamos então a trabalhar com projetos, destaca-se a importância de trabalhar junto com o outro, com os seus pares, porque é aí que as discussões vão aparecer com maior enriquecimento, porque um ajuda o outro a se apropriar de diferentes conhecimentos. Aqui a gente tem a pirâmide da aprendizagem de William Glasser, que destaca então o método de aprendizado passivo, demonstrando a porcentagem de aprendizagem relativa a cada situação proposta, e o método de aprendizado ativo, quando o aluno então está ele mesmo interagindo com o conhecimento. No passivo, que infelizmente é o que a gente mais nota nas escolas, o que a gente tem é 10% é o ler, 20% é o escrever, 30% em observar, 50% em ver e ouvir. Já no ativo, quando o aluno está podendo discutir então sobre as situações às quais ele é confrontado, a gente tem que discutir tem um sucesso de 70%. Praticar, então, é quando o aluno está ali manipulando, está mexendo, ele está conseguindo observar, fazer as relações por ele mesmo, 80%. E 95% quando esse aluno ele consegue ensinar, ou seja, ele passou de repente já por todas ou por algumas destas situações ali de aprendizagem, ele já conseguiu compreender, ou se não consolidou ainda, ele ainda está aprofundando, mas ele já está num nível melhor que de outro, referente a determinada aprendizagem, e ele vai ensinar a outro colega. No momento em que ele está ensinando, ele precisa fazer uma retrospectiva do que ele já sabe, ele precisa pensar em como se posicionar, de que forma ele vai explicar para esse colega, então é um processo reflexivo, no qual o aluno está se posicionando, trazendo as relações que ele fez para passar para outra pessoa. Neste processo, por mais que ele esteja ensinando a outra pessoa, ele também está aprendendo, porque ele está reafirmando coisas que talvez já estavam no início de construção do seu desenvolvimento de conhecimento. Então, alguns dos desafios que a gente tem para a matemática são o respeito ao processo, a compreensão de número e quantidade, contagem, sequência, ordem. Isso é bem básico, bem lá do início aqui. Eu vou deixar uma sugestão de leitura. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês de alunos atuando, interagindo com objetos. No primeiro exemplo, lá em cima, vocês vão ver que é uma atividade bem simples, bem básica de quantificar objetos. Ela é por meio de quebra-cabeça, a gente pode fazer ele em xerox, os alunos podem cortar e montar os quebra-cabeças se necessário. Mas é importante que os alunos, de repente, nesse caso, este menino, por exemplo, ele ainda não estava quantificando, então ali, claro, ele vai se basear no quê? Ele pode contar e juntar, que foi o que ele tentou fazer, mas muitas vezes ele contava errado, e daí quando ele ia juntar com o número, que então ele conhecia, ele sabia que o numeral representava o número que ele sabia nominar, não encaixava, porque ele tinha contado incorretamente, né? Então a gente nota aí que ele ainda não quantifica, ele conta correndo, ele se passa, ou ele não, né? Ele ainda não se apropriou disso, mas ali ele vai conseguindo estabelecer essas relações. Assim como esse material, eu sei, já vi, né? Nós temos muitos outros, então é só um exemplo mesmo de quantificação.
Na imagem abaixo, na primeira imagem, onde o menino está trabalhando com aquele material que lembra o Cuisinart, mas não lembro o nome dele agora. A gente tem as quantidades determinadas ali por quadradinhos nesta reta retangular, mas a gente também tem o numeral, né? Então, vocês vão ver que tem um quadradinho e tem o número 1, tem 2 quadradinhos e tem o número 2, tem 3 quadradinhos e tem o número 3, enfim. O que eu quero que vocês notem é que o aluno conseguiu alinhar ali os números, né? A grande maioria deles alinhou de menor para maior, mas ele teve um conflito muito grande nos números 6 e 9. Observem que as barrinhas que ele tem na mão e próximo à outra mão, ambas são amarelas, algumas são 6 e algumas são 9. Se o aluno já tivesse construído esta questão do numeral, ele notavelmente saberia que o 6 é menor que o 9, portanto ele conseguiria organizar ali no crescente e decrescente. Mas neste caso, este aluno ele não conseguia diferenciar. Então, ele juntou as barrinhas ali e ele teve que ficar contando. Pode ver que ele está contando termo a termo ali, mesmo aquela barrinha sendo maior que a outra. Então, ele não consegue ainda estabelecer essa relação. O que ele consegue é pegar uma, contar e ver que tem 9, conhecimento físico, né? Tenho 9 quadradinhos. Ele contou. Mas ele ainda não consegue relacionar com a barrinha de 6 quadradinhos e dizer, essa é maior que essa, então essa é 9. Essa é menor que essa, então essa é 6. Não, ele ficou confuso com o formato do numeral e como as duas têm a mesma cor, enfim, ele teve muita dificuldade de estabelecer a diferença e posicionar essas barrinhas no número. Por isso é bem importante que a gente dê aos alunos as oportunidades de mexerem, de manipular, porque nesse momento ele não conseguiu fazer essa relação. No final, claro, ele disse, tá, mas é que o 9 é maior que o 6, né? Então ele vai lá para cima, né? Ele trouxe algumas observações? Trouxe. Quer dizer que ele consolidou isso? Não. Talvez ele tenha que passar por outros processos similares antes de fato consolidar essa informação. Antes de dizer que, sim, ele tem esse conhecimento matemático, né? Então, é importante que a gente faça esse tipo de situação para a gente observar essas falas dos nossos alunos, essa compreensão que eles têm até determinado momento e, a partir daí, eles criarem, entre eles mesmos, o que eles precisam criar para estabelecer as relações necessárias. Na terceira imagem, gente, a gente tem ali umas florzinhas, né? Acho que vocês conseguem observar que tem uns papéis azul e amarelo. Tem os retângulos ali, a quantidade necessária para escrever a palavra primavera, porque era mudança de estação. Tá? Então, a criança teve que escrever, então também utiliza na alfabetização, né? Ela teve que escrever primavera dentro desses retângulos, ela não sabia fazer o pri, então não deu certo, ela teve que apagar. Porque daí sobrou um quadradinho, já que faltou uma letra. Então, tudo isso são situações que parecem muito bobas, mas são coisas que, daí sobrou um quadradinho. O que isso quer dizer? Não sei. Não sei o que quer dizer. Então, a criança não tem essa compreensão. Agora, se a criança disser, então faltou uma letra, ela já tem uma compreensão maior referente a isso, a quantidade de letras. Ela tem uma compreensão de que ela esqueceu algum fonema, né? Então, ela fala de novo até que ela se dê conta de onde está faltando. Nessa atividade, o que a gente faz a gente tem as flores rosas e as flores lilás. Nas flores rosas, a gente tem, então, também a quantidade para a palavra primavera. Então, tem uma letra em cada flor. E nas flores lilás, o mesmo, tem uma letra em cada flor. Vocês vão ver que está estabelecido ali que as flores ímpares, mas estão por números, tá? 1, 3 e 5 são as flores, vão corresponder, o número ímpar, desculpa, vão responder as flores rosas. E os números pares, as flores lilás. Então, cada um vai ter um dado, a primeira pessoa joga. Se ela tirar um número ímpar, ela vai colocar uma flor rosa.
Se ela tirar um número par, ela vai colocar uma flor lilás. No início vai funcionar bem direitinho. Talvez em algum momento da brincadeira pode acontecer de a letra que tu precise não ter da cor que tu tirou no dado. Então tudo isso vai acontecendo, se não der perde a vez, enfim. Aí a gente vai estar relacionando, vai ter o pareamento letra a letra, né, ali da palavra primavera. E a gente vai ter essa observação do numeral par e ímpar. Ah, tirei ímpar, tirei par, né? Não tá ali os termos, não tá, mas oralmente a gente vai falar esses termos. Depois, a gente ainda vai poder associar quanto falta, quantas letrinhas faltam para você completar, quantas letrinhas tem a palavra. Se faltam essas, quantas você já tem? E é isso que eu quero que vocês entendam, que é a partir daí que os problemas escritos devem ser feitos também. Os problemas escritos, eles devem se basear nos problemas vivenciados. Então, num problema escrito, a gente pode escrever depois, Luísa, já formando a palavra primavera, Luísa já tem as letras P, A e V. Quantas letras faltam para a Luísa, né? São coisas básicas? São coisas muito básicas. Mas é muito melhor do que a gente simplesmente perguntar. João foi à feira e comprou 3 maçãs. A mãe pediu 7. Quantas faltam? Tô nem aí, gente. Eu não fui na feira, eu não comprei maçã. Entende? Então é muito melhor quando a gente parte de algo que tem a ver com a vivência que a gente propiciou para eles na nossa própria escola. Na última imagem, vocês vão ver um jogo. Eu trouxe ele mais por ser representativo do que propriamente pelo jogo em si. Mas o que eu quero é que vocês validem a utilização de jogos na sala de aula. Ele pode ser simplesmente o jogo pelo jogo, no qual a criança, de repente, não vai estar notando as aprendizagens que ela vai estar desenvolvendo. Mas vocês vão conseguir observar como está essa contagem do número no dado. Por exemplo, joguei o dado, saiu 5. Eu consigo olhar e de cara perceber que aquilo é 5? Ou não, eu tenho que contar o termo a termo, que nem esse menino está fazendo com o dedinho. A gente tem que observar se os alunos já conseguem fazer esse tipo de associação rápida e prática, ou se eles ainda estão numa construção desta associação. Porque neste caso do menino, por exemplo, ele poderia ter olhado e pensado, tem 6, é o maior, né, dos números do dado. Ou ele poderia ter olhado 13 e 13 e pensado 6, né? Eles fazem esse tipo de associação com o tempo. Esse menino ainda não faz. Bem como a gente vai observar na hora do jogo de trilha, por exemplo, se quando eles vão andar as casas que eles tiraram no dado, eles contam a partir da casa ou eles contam a casa em que eles estão. Tudo isso faz parte da aquisição da aprendizagem. Então, por mais que eles não notem esse tipo de situação, a gente tem que notar, porque isso vai acontecer lá no uso da régua depois. Por exemplo, né? Apenas um exemplo. Mas é importante que estes momentos sejam utilizados e validados. E também os jogos muitas vezes podem nos ajudar também na construção da escrita de problemas, de situações, problemas que para o aluno terão significado. Nessas imagens aqui tem o dinheirinho, a primeira do canto esquerdo. Vocês podem ver que o dinheirinho está sendo associado ao material dourado. Por quê? Porque a criança, quando ela vê as notas de dinheiro, ela não estabelece desde pequena que cada nota tem um valor. Elas acham que cada nota vale. Então, se tu oferece para a criança 5 notas de 5 ou uma nota de 50, ela vai preferir as 5 notas de 5, porque para ela, aparentemente, isso é mais dinheiro. A gente sabe que não, porque a gente entende que cada uma tem um valor, mas a criança não tem essa compreensão ainda. Então, quando a criança está com dificuldade nesse estabelecimento, é sim importante que a gente perpasse por processos nos quais ela quantifica esse valor dessa nota, para que ela possa observar qual é maior, qual é menor, qual vale mais, qual vale menos,
para que elas consigam observar quantas de 5 eu preciso para formar uma de 10, quantas de 2 eu preciso para formar uma de 10. São apropriações que a criança vai fazer e vai desenvolver ela mesma a partir de algo que ela está visualizando, vai ser muito mais significativo. Na segunda imagem, o menino está utilizando ali a sequência numérica. É realmente só para destacar isso, utilizar a psicomotricidade, utilizar o corpo, validar, brincar de amarelinha. Todas as questões do gênero são muito válidas. E na última imagem deste slide, a gente tem o nome, né, gente? O próprio nome, ele é muito importante. No momento do pareamento ali, das letras, a gente já vai estar falando muito sobre os números ordinais, por exemplo. Qual é a primeira letra do seu nome? Qual é a terceira? Enfim, a criança pode ter as letras sorteadas e pegar sem querer ali o N, e daí a prof perguntar, mas o N vai aonde? Ela é a primeira letra ou ela é a última? Ela tá no meio ou ela tá na ponta? Ela é a segunda ou ela é a quarta? E a criança vai dizer, não, ela é a terceira, ela tá no meio. Ela vai trazer as relações que ela percebe no seu próprio nome. Aqui a gente traz de novo, então, quantificação, né? Na primeira imagem ali foi com massinha, depois de uma brincadeira. A segunda foi pulando nas pecinhas, então ele tinha que jogar uma pedrinha para cada quantidade, até chegar na quantidade do numeral, né? Então, no 1 já tinha ali o círculo, onde a pedrinha dele, então, iria se encaixar depois dela ser jogada. No 2, ele tinha que jogar 2 pedrinhas. A pedrinha tinha que encaixar, então, em cima de cada círculo. E na última imagem, é um jogo que tem na escola, mas se a gente não tiver na escola, a gente pode fazer ele com materiais recicláveis, né? Com caixinha de remédio, com caixinha de leite, enfim. É um jogo no qual cada caixinha tem uma quantidade de objetos. E as tampas, então, tem o numeral. Então, a gente destampa todas, bagunça, enfim. O aluno vai contar os objetos e vai fechando a caixinha com o seu numeral. Depois a gente pode organizar em ordem, ou a gente pode misturar tudo e mandar o aluno organizar, ou a gente pode botar a tampa e o aluno ter que procurar dentro, deixar os objetos bem bagunçados sobre a mesa, mandar ele classificar primeiro e depois fechar na caixinha de acordo com as quantidades. A gente tem que pensar que existem muitas oportunidades nos materiais manipuláveis. Aqui é uma atividade de pareamento, então a gente pode ver ali, ela tá resgatando as abelhinhas ali com um pegador de massa, então, fazendo o movimento pinça, né, ao início. É uma aluna que tinha dificuldade, então ela tá fazendo o pareamento, colocando cada abelhinha no seu devido lugar, perto da sua colmeia. E na segunda imagem, então, depois que ela já fez essa primeira apropriação, a gente já falou o nome do numeral, a gente está estabelecendo a sequência numérica, né? Contando, enfim. Foram só ideias, né, pessoal? Acho que é bem importante destacar a importância do brincar na faixa etária dos anos iniciais do ensino fundamental, na educação infantil, até nos anos finais do ensino fundamental. O brincar, ele é, nos anos iniciais, a principal atividade das crianças, né? Como a gente falou anteriormente no outro vídeo. Então, quanto mais a gente consegue trazer esse brincar junto com as atividades nas quais os alunos estão envolvidos, mais eles conseguem trazer apropriações deles, bem como mais significativos ficam os nossos problemas a partir deste brincar. Então, quanto mais a gente consegue propiciar para o nosso aluno de experiências, melhor. Até porque no brincar, muitas vezes os alunos conseguem, entre eles, tirar suas próprias dúvidas. Porque um colega ajuda numa parte, outro ajuda em outra. E isso tem uma riqueza que vai muito além apenas da fala do prof e da escuta do aluno. Quanto mais eles puderem vivenciar, manipular, quanto mais relações eles conseguirem fazer,
melhor vai ser o desenvolvimento da aprendizagem deles e do conhecimento lógico-matemático. Trago aqui, então, também alguns exemplos de jogos online, porque muitas vezes a gente faz atividades, então, no computador. Os alunos gostam bastante, então não tem por que limitar eles não tem por que não fazer uso, eles podem fazer, a gente pode utilizar também esses jogos aqui depois para criar situações problemas, para observar o entendimento deles, então eles jogam sozinhos, observam sozinhos, eles relacionam sozinhos e depois a gente traz isso para discussões em grupo, para situações nas quais a gente consegue observar um a um que relações eles estão fazendo. São alguns exemplos, mas a gente sabe que na internet a gente tem uma gama muito vasta de materiais online para os alunos jogarem e fazerem suas próprias aprendizagens a partir daí. Aqui se destaca a importância da criança ter o entendimento de que o nosso sistema é decimal. Só que para ela entender isso, ela precisa ter, novamente, manipulado muito e feito muitas relações antes da gente vir dizendo que ele é decimal. Então, sugere-se aqui, como manipulações, a formação do número utilizando o Cuisinart, o ábaco, o material dourado, se vocês pensarem em outras alternativas, o jogo Nunca 10 ou Conquistando a Centena, a composição e decomposição do número, utilizando o material dourado, e a ficha dos números. O Cuisinart, então, ele é um material de fácil manipulação, composto por palitinhos, pode-se dizer assim, barrinhas de madeira, né, coloridas, então as crianças adoram mexer. E a ideia é realmente que elas mexam, tá, que elas manipulem, que elas observem. E aí, deixem elas brincarem sozinhas, elas vão sozinhas, antes da gente propor elas mesmas, normalmente trazem já algumas relações, se eu juntar esse com esse, eu chego no tamanho desse, tá? Mas, claro, depois, então, que elas tiverem manipulado, que elas tiverem trazido algumas observações, que elas já tiverem experimentado bastante, aí a gente vai poder trazer e problematizar algumas questões. Como eu posso compor o número 6? Por exemplo, né? Aqui, nesse exemplo aqui, eu usei o 6, né? Então, ali a criança vai ter o 6 com só as unidades, ou uma unidade, que é um quadradinho, ou o 5, o que equivale a 5, então seria a soma 1 mais 6. Então, todas essas possibilidades a criança vai trazendo, tá? E aí, a gente vai disputar, alguém tem mais uma, e alguém tem outra, e alguém tem outra. E aí, a gente vai anotando, isso é o nosso registro, né? O registro do que primeiro eles manipularam e experimentaram. Então, a importância de tudo isso, tá? E aí, claro, a gente vai linkar com as formações das operações de adição e subtração, né? Como eu penso no compor, eu também posso pensar em como decompor este número, tá? O Nunca 10 é o jogo que a gente mais utiliza, né? Justamente porque a nossa base ela é decimal. Mas se antes do Nunca 10 existir o interesse de se trabalhar outras bases para a criança primeiro perpassar por essas e depois ter o entendimento do Nunca 10 e do nosso sistema de numeração decimal, eu trago aqui o jogo Nunca 2 como sugestão, né? Nesse jogo, então, vocês vão trabalhar com palitos. Normalmente a gente utiliza palitos de picolé, né? Aí o palito preto iria equivaler a uma unidade, o vermelho a 2 das pretas, o verde a 2 das vermelhas, então 4 pretas, e o azul equivale a 8 unidades, então ele ia equivaler, um azul ia ser o mesmo que 2 verdes, que seria o mesmo que 4 vermelhos, que seria o mesmo que 8 pretos, né? Aí aqui a gente faria a mesma ideia do Nunca 10, tá? Se a gente tem 2 palitos da mesma cor, eles não podem ficar juntos, a gente tem que trocar eles, substituir eles por um palito de outra cor. A cada 2 palitos pretos, então a gente substitui por
palito vermelho. Cada 2 palitos vermelhos a gente substitui por palito verde. 2 verdes a gente substitui por palito azul, tá? Então, sempre que a gente junta 2 da mesma cor, a gente faz essa troca. Essa substituição. Então, ali eu trouxe 2 exemplos. No exemplo 1, a gente tem 5 unidades, né? Que seriam 5 palitos pretos. Pode ver que lá tem uma tabelinha, né? Que eu identifiquei por cor, valendo 8, 4, 2 e 1, né? Porque no nosso se a gente fosse pensar no nosso quadro valor lugar, a gente teria centena, dezena e unidade, que seria 100, 10 e 1, né? Aqui, como ela é a binária, a gente tem assim, tá? Então, a gente tem 5 palitos pretos. Só que, sempre que eu junto 2, eu preciso fazer a troca, né? Então, ali, juntei 2, troquei por um vermelho. Juntei 2, troquei por um vermelho. E aquele outro preto eu não tinha com quem juntar. Então, ficou 2 vermelhos e um preto. Só que eu também não posso ter 2 vermelhos. Então, esses 2 vermelhos eu troquei por um verde. E continuei com aquele preto. Então, a minha resposta ficaria 1, 0, 1. Considerando que esse 1 vale 4, né? O 1 verde vale 4 e o 1 preto vale 1. Então, a gente tem 5, tá? No outro exemplo, que são 9 palitos pretos, a gente monta ali os 9 pretos. Cada 2 pretos a gente troca por um vermelho. Então, a gente tem 4 vermelhos e um preto. Cada 2 vermelhos a gente troca por um verde. Então, a gente tem 2 verdes e um preto. E cada 2 verdes a gente troca por um azul. Então, a gente tem um azul e um preto. Logo lá no nosso quadro valor lugar do nunca 2, a gente vai ter 1001, que equivale a o azul é 8 e o preto é 1. Então, a gente tem 9 unidades, tá? Percebam que ali, quando a gente trabalhando com outra base, no lado direito, vocês vão ver que vão ter a transformação de outros números utilizando outras bases. E aí, a gente especifica qual base a gente está trabalhando, indicando ali abaixo, dentro de um parênteses, o número que representa a nossa base. A base 10, como é a nossa base usual, a gente não precisa dessa representação, tá? Então, quando é a base 10, a gente vai brincar da mesma forma, porém, sugere-se, então, que se brinque utilizando o material dourado, né? Que é um material de fácil compreensão. Também os alunos devem brincar antes, manipular, construir torres, brincar bastante antes deles virem, então, para o processo no qual a gente solicita a verbalização das experiências e observações que eles fizeram. Eu sugiro que vocês assistam a esse vídeo, mas a muitos outros da Ana Cristina Souza Rangel. Ela é uma professora excepcional. Tem muita riqueza no material dela, muita apropriação na sua fala. Então, ela é realmente uma das bambambam da matemática nos anos iniciais e traz com muita propriedade, muita coisa significativa e muitas formas de aprendizagem. Então, aqui a gente vai dar uma desopilada do uso do algoritmo, né? Vamos pensar em outras formas também de utilizar. Vocês vão ver que depois eu vou apresentar em outros vídeos o uso do material dourado para resolução de operações, mas aqui neste caso a gente vai falar mesmo sobre outras formas sem utilizar. Aqui a gente tem a adição, que é a nossa primeira operação descrita aqui. Lá em cima tem algumas das definições e conceitos da adição, né? Então, tem a ideia de adicionar, de juntar, de acrescentar, de somar, o total de algo, unir, aumentar o perímetro de uma figura, e a gente está sempre falando de adição. O primeiro exemplo que eu trouxe ali é 147 mais 98. Essa primeira ideia seria de decompor o número, tá? É bem importante que a gente brinque com os alunos com a decomposição. Antes mesmo de chegar na centena, a gente pode estar trabalhando com números menores desde pequenos com eles, utilizando a decomposição para somas e subtrações e multiplicações e enfim, porque isso auxilia muito no cálculo mental. E auxiliando no cálculo mental, auxilia em quase todos os processos de desenvolvimento matemático. Porque quando a gente tenta calcular mentalmente 147 mais 98
sem ter esse tipo de apropriação da decomposição, o que a gente tenta fazer na nossa mente é tentar visualizar o algoritmo, que seria 7 mais 8, aí dá 15, daí bota o 5 embaixo, sobe o 1. Isso chega a ser bizarro, tá? Então vamos tentar usar a decomposição. Então, pensando ali, uma das estratégias que a gente poderia ter é: o 147 é o mesmo que 100 mais 40 mais 7. O 98 é 90 mais 8. Vamos pensar que esse 40, ele podia dar 10 para o 90, né? Pra gente completar 100. Então, a gente teria 100 mais 100, que seria 200. Aí, a gente teria esses 200 mais os 30 que tinham sobrado dos 40, 230. Aí, esse 7, ele pode dar 2 para os 8 para completar 10. Aí, a gente tem 10 mais 5, que sobrou do 7. E aí, a gente tem 15. 230 mais 15, a gente chega em 245. Assim como a gente podia pensar em muitas outras alternativas. Eu tenho 100 mais 90, já dá 190. Mais 40, que é 10 e 30, 230. Mais 15, deu 245. Ok? Tá? No outro exemplo, que aí tá mais estilo material dourado ali, a representação está por material dourado, a gente teria a representação do cálculo 38 mais 26, tá? Aquela barrinha vermelha ali, ela já é uma representação do movimento que foi feito, então ela não considera na representação inicial do número. Então, a gente tem 38 mais 26. A gente soma as unidades, né? A gente tinha 8 mais 6, que daria 14. O problema é nunca 10, né? Lembrando, a gente sempre que junta 10, a gente vai ter que substituir por uma barrinha. Uma dezena, né? No caso. Então, a gente juntou 10, a gente vai fazer essa substituição, né? Então, a gente vai transformar essas 10 unidades em uma dezena, ou a gente vai compor uma dezena, ou a gente vai agrupar essas unidades em uma dezena, tá? A gente não vai passar ninguém para nenhum lado, a gente vai agrupar as unidades e formar uma dezena. Neste caso, o que vai acontecer? Nas minhas unidades vão sobrar 4, então eu vou registrar lá embaixo 4. Nas minhas dezenas eu tinha 3, mais essa uma dezena que eu consegui compor agora, e mais as 2 dezenas do 26. Então, agora eu tenho 6 dezenas. Portanto, a minha soma deu 64. À direita, tem um exemplo utilizando o algoritmo já, tá? A criança, ela montou o quadro valor lugar, ela botou o CDU, 57 mais 36. Aí, ela foi fazer a sua soma. E somou 7 mais 6, 13, 5 mais 3, 8. Ela chegou em 813, né? Muitas vezes a gente recebe respostas deste gênero dos alunos, porque eles não estão pensando sobre os valores. Eles sequer pensam que 57 mais 36 tem que ser um número menor que 100. Eles não pensam sobre o resultado obtido. Eles simplesmente aplicam o método. Então, aí a gente consegue perceber que o aluno ele não tem compreensão que o nosso sistema de numeração é decimal. Alguma lacuna ficou na aprendizagem dele e, de repente, ele tem que voltar para o material concreto, porque não foi estabelecida essa relação. Se ele tiver estabelecido essa relação, ele vai poder fazer essa apropriação ali embaixo, ó. Que se eu tenho 13... é 10 mais 3. Então, 3, ok, 3 fica nas unidades, mas esse 10, ele é uma dezena, então ele soma uma dezena lá no 8, né? Então, eu tenho 9 dezenas e 3 unidades, portanto, 93. Se a criança já tivesse apropriado que o nosso sistema é decimal e que esse 13 ali, ele não forma o número 813, se ela conseguir fazer essa relação posterior, tá tudo certo. Mas se a criança deixar apenas o 813 ali e entregar isso como resposta, a gente está com um problema bem grande. E ela precisa de auxílio e intervenção nessa aprendizagem. Subtração. A subtração, então, também ali descreva algumas das
dos conceitos de compreensão dela, né? Das ideias de subtração, que seriam tirar, completar, restar, diminuir, a diferença, o oposto de adicionar, o reduzir. E daí a gente tem ali como exemplo 147 menos 98. Como eu disse, a primeira ideia sempre é decompor, tá? Então, eu sei que o 147 é 100 mais 40 mais 7. E eu sei que o 98 é 90 mais 8. Então, desse 100 eu vou tirar os 90, tá? Sobram 10, né? Fácil de pensar. Desses 10 eu vou tirar os 8. Vai sobrar só 2. Então, eu vou ter os 40, que eu não usei, o 7, que dá 47, mais esses 2 que sobraram, 49. Ok? No segundo exemplo, a gente tem ali 46 menos 29, né, descrito ali. E lá no uso do material dourado tem 4 barrinhas, essa vermelha neste caso conta, tá? Porque ela tá vermelha pelo movimento posterior. Então, a gente tem ali 46 lá em cima representado, né? O problema é que deste 6, eu precisaria tirar 9. E não tem como tirar 9 de 6, né? Então, o que a gente faz? A gente vai lá e desagrupa uma dezena, é por isso que tem uma dezena em vermelho, é essa que está representada ali na flechinha para desagrupar. E aí, a gente representa esses 10 em unidades ali junto no U, né? Então, a gente tem as 6 unidades que a gente já tinha do 46, e agora a gente tem mais as outras 10 desta dezena que a gente desagrupou, ou que a gente decompôs em unidades, ou que a gente transformou em unidades, tá? Nesse caso, a gente tem 16 unidades. Tirando as 9 que a gente precisa tirar, vão sobrar 7 unidades, né? Aí, a gente ainda tinha 3 dezenas. Dessas 3 dezenas, a gente vai tirar 2, vai sobrar uma dezena. Logo, a nossa resposta de 46 menos 29 é 17. O último exemplo de subtração que a gente tem aqui é 85 menos 47. Pode ver que a criança também já colocou ali no quadro valor lugar. E o que ela fez aqui foi bem engraçado. Ela precisava tirar 7 de 5 e ela não conseguia. Então, o que ela fez? Aquele 8, ela já pegou 8 e desagrupou, representando as 10 unidades desta barrinha que ela desagrupou, desta dezena que ela decompôs, ao lado dos 5 somando. Então, ela não tem mais 8 dezenas, ela tem 7, né? Então, ficou ali 7 dezenas, 5 mais 10 unidades, menos as 4 dezenas e as 7 unidades. Aí, enfim, ela tirou dos 15, ela tirou 7, que sobrou 8, e dos 7, ela tirou 4, que sobrou 13. Então, ela obteve a resposta 38. Tá errado? Não, não tá errado. É uma forma diferente de fazer? É uma forma diferente de fazer. Mas tá perfeito, a criança tem total apropriação de que o valor do número que o nosso sistema de numeração é decimal. Ela tem total compreensão porque ela conseguiu articular muito bem sem aplicar simplesmente um método. A multiplicação. A multiplicação eu coloquei aqui esse início, mas eu vou ler então os significados, vou passar e vou voltar, tá? A gente tem então a ideia de somar grupos de mesmo valor. E uma ótima ideia também para a gente utilizar é o cálculo da área de um espaço retangular, tá? Eu vou adiantar e vou retornar depois, tá? Porque eu montei errado o slide aqui. Essas aqui são ideias básicas de início, né, que a gente tem, que é somar, então, grupinhos iguais ali, né, tipo as plantas que estão dentro de vasos. A gente tem 5 vasos, em cada um deles a gente tem 3 florzinhas. Então, seria 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 15, ou a outra representação, que então é como a gente traz a nossa multiplicação normalmente, é que são 5 vezes do número 3, né, que resulta em 15. Outra ideia é essa dali que eu peguei desse blog, né? As referências estão ali abaixo, ensinando matemática. É utilizando carimbos, tá? A ideia é 2 vezes 4. Então, é 2 fileirinhas ali, 2 linhas, 4 colunas, né?
A criança vai fazer ali, vai contar 8, fim. A próxima é 3 vezes 5. 3 linhas, 5 colunas. 1 vezes 6. Uma linha, 6 colunas, tá? Aí fica bem visual e ela usa muito essa ideia, totalmente a mesma ideia da área de um retângulo. É a mesma ideia, tá? Se vocês quiserem fazer isso com material, com papel quadriculado para desenhar o retângulo, é a mesma ideia, o mesmo princípio. Vai dar para fazer a contagem e descobrir o valor da multiplicação. Opa! Retornando então. A multiplicação, gente, também é bem legal que a gente utilize a ideia de decomposição, tá? Aqui eu botei algo mais elaborado, mas a gente pode pensar lá desde pequenininho. 2 vezes 15. O que a gente tem que pensar? Que o 15 é 10 mais 5. Então, é 2 vezes 5 que dá 10. E 2 vezes 10 que dá 20. 20 mais 10, 30. Então, 2 vezes 15 é 30, tá? Pensando em coisas bem básicas. Aqui eu botei algo mais amplo, tá? 25 vezes 43, por exemplo. A gente tem que lembrar que a multiplicação ela tem a propriedade distributiva. Então, nesse caso ali, o exemplo tá 25 é o mesmo que 20 mais 5, né? E 43 é o mesmo que 40 mais 3. Então, a gente tem distributiva, né? O 5 vai multiplicar todos, o 20 vai multiplicar todos, né? Então, é 5 vezes 3, 15, mais 5 vezes 40, que é 200, a gente já tem aí 215. 20 vezes 3, que é 60, e 20 vezes 40, que é 800. A gente vai chegar em 1075, e a gente não usou o algoritmo, tá? Depois, tem duas ideias de algoritmos aqui bem diferentes do convencional. A primeira ali, 124 vezes 16. O 16 a gente tem que lembrar que esse 6 ali, ele é unidade, né? Então, é 6 vezes 4, 6 vezes 20 e 6 vezes 100. Esse 1 do 16, ele não é 1, ele é 10, né? Então, é 10 vezes 4, 10 vezes 20 e 10 vezes 100. Eu vou ter de resposta 6 vezes 4, 24, tá ali embaixo descrito as respostas, tá? 6 vezes 20, 120, 6 vezes 100, 600, 10 vezes 4, 40, 10 vezes 20, 200, 10 vezes 100, 1000. O somatório disso dá 1984. Ai, mas foi mais comprida do que fazer a operação da multiplicação. Sim, mais comprida. Agora me explica por que a gente deixa um zero embaixo. A metade das crianças não sabem. Porque elas multiplicam a unidade e quando elas vão multiplicar a dezena, elas deixam um zero na unidade. Ou fazem um asterisco na unidade, pulam uma casa, né? Então, pode ser sim que é mais trabalhoso ou de repente fica mais comprido, enfim. Mas é muito mais significativo. Então, outras opções têm que ser apresentadas, porque a criança pode se dar muito bem com essa. Mas, se ela não se der, ela tem que pelo menos compreender o processo da multiplicação para ela utilizar outro recurso. 17 vezes 13 seria o 3 vezes 7 e o 3 vezes 10. 3 vezes 7, 21, 3 vezes 10, 30. O 1 do 13 é 10, então é 10 vezes 7, 10 vezes 10. 10 vezes 7, 70, 10 vezes 10, 100. Esse somatório, 221, tá? Então, a gente utiliza o algoritmo? Utiliza de outra forma. Tá errado do jeito anterior? Não tá. Mas o algoritmo, ele tem que ser o fechamento. Ele é o registro de algo que a gente fez com significado, ou seja, de preferência com material dourado. Aqui, gente, a ideia de área, tá? Aquele 17 vezes 13 que a gente fez lá, a gente vai compor aqui utilizando papel quadriculado, tá? Então, ali a gente representou o 13 em altura e o 17 em comprimento, tá? Então, ali no quadrado vermelho, a gente separou o 10 por 10, tá? No amarelo, a gente separou o 10 por 7. No verde, a gente separou o 3 por 10. No azul, eu registrei errado ali, tá, gente? No azul, a gente registrou o 3 por 10. E no verde, a gente registrou o 3 por 7. Eu errei a montagem do slide, tá? Mas, enfim, tá ao contrário.
O somatório desses valores vai chegar em 221 e ele é muito visual, muito fácil, muito acessível. Muitas vezes a gente coloca essa multiplicação dentro da própria imagem, tá? A divisão. A divisão, ela tem a ideia, então, de distribuir, de partilhar, de separar, de repartir, de fracionar. Operação pela qual achamos quantas vezes uma quantidade está contida em outra. Então, muitas vezes a gente pergunta, mas quantas vezes o 3 cabe no 6, né? Quantas vezes ela está contida naquele numeral. Vou trazer algumas ideias aqui de divisão, tá? As primeiras aqui se referem à decomposição, né? Então, eu sei, olha, eu quero fazer 246 dividido por 2. 246 eu sei que é 200 mais 40 mais 6, vou dividir por 2, então eu tenho 200 dividido por 2, 100, 40 dividido por 2, 20 e 6 dividido por 2, 3, o somatório 123. O outro exemplo seria 186 dividido por 3. A gente tem ali, eu vou começar pela unidade, tá? Algo que a gente raramente apresenta para os nossos alunos na divisão. 6 dividido por 3 vai dar 2, tá? 80 dividido por 3 não dá exato. Então, o que eu penso? Deixa eu ver quantas vezes eu acho que vai dar. Não importa que não seja máxima, isso não faz a menor diferença, tá? Neste caso. 80 dividido por 3, 20 vai dar, porque daí vai dar 60, né? 3 vezes 20 dá 60, então eu sei que vai sobrar 20. Aí 100 dividido por 3, também não sei qual vai dar, mas dá 30, que daí vai dar 90, vai sobrar 10, tá? Tô pensando que sobrou 20, sobrou 10, tá? Então, juntando as sobras que eu tenho, 20 e 10, eu tenho 30. Vou dividir esses 30 por 3 e vou ter 10, tá? Então, eu tenho de respostas o 2, o 20, o 30 e o 10. Então, a minha resposta de 186 dividido por 3 é 62. A mesma ideia eu vou usar no 1048 dividido por 8. 8 dividido por 8 é 1, 40 dividido por 8 é 5. 1000 dividido por 8 eu não sei quanto dá, mas eu sei que se eu fizer 100 vezes 8 vai dar 800 já. E vai sobrar 200, então eu vou botar 100. 200 dividido por 8, não sei quanto dá, mas se eu fizer 20 vezes 8 já dá 160. Então, eu vou deixar 20. E ainda vão sobrar 40, tá? Então, eu tenho 240 de sobras, tá? O 200 eu separei ali, dividi por 8, deu 20. E a sobra 40 eu vou dividir por 8 agora, que dá 5. Então, a gente tem de respostas 1, 5, 100, 20 e 5. Quando a gente soma tudo isso, a gente chega em 131. E a gente desmistifica isso de que a divisão sempre tem que começar pela centena. Podem ver que aqui ela não precisava nem ser exata, né, na apropriação ali das respostas. O que acontece é que a gente pode ir estimando, e é muito importante que a gente dê ao nosso aluno a opção de estimar. Porque a estimativa é, de fato, muito importante. Aqui a gente tem 213 dividido por 2, tá? O que o aluno fez? Ele dividiu a centena, dividiu por 2, deu uma centena, né? Ok, deu 0, exato. Aí ele pegou a unidade, que tinha 3, porque a dezena ele não conseguiu, viu? Ele baixou lá, mas ele não conseguiu. Aí ele pegou a unidade, que tinha 3, e dividiu por 2. Deu uma unidade, né? E sobrou 1. Aí, esse sobrou 1 ali, ficou junto com essa dezena, ficou 11. Aí, ele dividiu isso aí por 2 e deu 5. Aí, ele somou uma centena mais 1 mais 5 unidades. 106. Muito diferente, muito diferente. Tá errado? Não tá errado. Tá correto. Tá? O próximo exemplo é 726 dividido por 12. Aqui, gente, é para mostrar bem a ideia de estimativa, tá? A criança pode chutar um número. Quanto dá para dividir por 12? Quantas vezes cabe? Eu acho que cabe 6. Aí ela registra ali o 6, tá? Quantas
6 vezes 12 dá quanto? 72. Aí a gente tira esse valor. Tira 72 do total que tinha. Aí sobrou 654. Daí a criança percebe, nossa, chutei muito baixo. Então, vou chutar 50. Aí ela faz vezes 50, tá? É lógico, se passar do número, daí não deu, né? Mas se não passar, ela vai tirando, tá? Daí ela tira ali 600, porque 50 vezes 12 dá 600, tá? Sobra 64. Aí ela chuta, que dá mais 4 vezes. Daí ela faz 12 vezes 4 dá 48, sobram 6. Aí o 6 ela sabe, não tem como dividir por 12. E ela vai lá e soma os chutes que ela foi dando. Isso não é mais difícil do que o algoritmo que a gente explica. É estimativa, é pensamento lógico matemático, está correto também. O último exemplo que a gente tem aqui é 332 dividido por 9, utilizando então a mesma ideia, tá? A criança não sabe quanto dá. Ela vai lá e chuta que cabe 10 vezes. Então ela faz registro 10 ali embaixo no algoritmo e bota lá menos 90. Aí sobra 242. Ela pensa, chutei baixo, vou chutar vezes 20. 9 vezes 20, 180. Daí ela registra lá menos 180. Ainda sobram 62. Daí ela sabe que 10 não dá porque daria 90. Ela chuta 6. Aí ela chutou 6. 6 vezes 9 deu 54. 62 menos 54 sobram 8. 8 não vai dar para dividir por 9. O que ela vai fazer? Ela vai somar os valores que ela foi estimando ali. 10 mais 20 mais 6. E ali ela vai ter como resposta 36 e resto 8, né? Aqui, essa discussão eu já trabalhei então no outro material, então não vou voltar com ela aqui. Isso a gente também trabalhou no outro material, então novamente não vou voltar com isso aqui. Né? Ele tá no vídeo anterior. Aqui a gente está falando então sobre interpretação de problemas e traz aqui como referência ao ensino fundamental, anos finais, a expectativa é a de que os alunos resolvam problemas com números naturais, inteiros e racionais, envolvendo as operações fundamentais com seus diferentes significados, ou seja, aqui validando os diferentes significados de cada operação e utilizando estratégias diversas, em nenhum momento que deve ser apenas com o algoritmo, com compreensão dos processos neles envolvidos, ou seja, eles precisam compreender o processo, eles não precisam aplicar método. Então, isso aqui é bem importante que a gente saliente, que a gente tenha essa compreensão. Aqui é quando a gente está resolvendo, então, uma situação, problema, é bem importante que a gente identifique quais são os dados, quais são as informações que tem nessa frase. É sempre bom a gente sublinhar, então, é uma sugestão, né? Que eles sublinhem com cores diferentes cada dado que for encontrado no problema, tá? Isso consiste em colorir o problema matemático com o objetivo de facilitar a sua compreensão e visualização dos dados mais importantes. Ó, então aqui tem um exemplo, né? Tá colorindo ali o que é para fazer. Então ali, ó, numa escola existem 4 alas de salas de aula. Cada aula tem 12 salas. Cada sala tem 2 fileiras com 8 carteiras e 4 fileiras com 7 carteiras. Quantas salas tem a escola? Se uma classe tiver 36 alunos, quantas carteiras ficarão vazias? Primeiro que isso aqui é um problema com muitas informações, tá? Então, sim, claro, eles vão ali, vão sublinhar e tal. Mas, esse tipo de problema, ele é bem fora, assim, não é fora da realidade do aluno, porque ele vive na sala de aula, sim, ok? Mas, é muita informação. Então, a partir daqui, tu não vai poder dizer se ele sabe ou não sabe realizar problemas. E tu não vai saber dizer se ele se confundiu nas informações ou se ele de fato não interpreta. Então, às vezes a gente tem que repensar também os problemas que a gente está propondo, tá? Mas o interesse aqui é demonstrar que é bom eles colorirem as informações. Observar por frase, né? Lembrar que muitas vezes os conceitos simples e usuais não necessariamente
são simples para os alunos, né? Que é o que eu falei, nem sempre, que para nós parece super da realidade, nem sempre é tão da realidade. Às vezes eles não compreendem por não conhecer os significados. Aqui eu deixo umas sugestões de vídeos e leituras referente à resolução de problemas, que acho que podem vir a ajudar bastante a favorecer muito no mercado, no trabalho. Falando um pouco então aqui sobre as provas externas, né? Algumas questões para a gente pensar e resolver, considerando que que são provas aplicadas nos anos iniciais do ensino fundamental. E que muitas vezes as profs ficam chateadas porque são questões que a gente nunca trabalhou e tal. Ou que elas acham muito difíceis. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas questões, tá? A primeira questão que eu trago aqui é: Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa, representada pela figura abaixo. Aqui nos aparece estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas, né? Eu tô botando ali, no caso, as habilidades que podem aparecer, né? Essa habilidade é do segundo ano, né? Vocês podem ver ali que é EF02. De polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas. Metro, centímetro, milímetro e instrumentos adequados. Ou seja, segundo ano, tá, gente? Trazendo já a ideia de medidas. No terceiro ano ali, outra habilidade, utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. Isso aqui vai ser uma adição, né? Quarto ano, descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudança de direção, sentido, enfim. Então, aqui nesse problema do Ricardo, o que a gente tem? Tem uma malha quadriculada representando, então, um deslocamento, né, na malha, com o formato de um retângulo, né? Então, ali, o que a criança tem que conseguir observar? Que aquele 30 e aquele 50 mostra para ela que cada pedacinho ali da linha, né? Cada quadradinho, cada lado do quadradinho vale 10. Né? Então, ela tem 10, 10, 10. Se ela quiser contar um por um de 10 em 10, ela vai poder. Mas é bem importante que antes disso aí ser feito no papel, que a criança tenha caminhado sobre uma malha quadriculada desenhada no chão. Pode estar torta, não faz mal. Né? Que ela tenha jogado xadrez, que ela tenha brincado com o quadriculado, que ela tenha utilizado o papel quadriculado, que essa representação tenha sido feita. E sim, isso é bem usual, é bem fácil de representar com os alunos, de vivenciar com eles. Tá? Então, ali ela somaria dando a volta na praça, então ela somaria 30 mais 50 mais 30 mais 50, que é o perímetro dessa figura, né? Pode ver que eles não utilizam o termo perímetro, não fala sobre retângulo, então ele não faz com que a criança se obrigue a saber as formas, mas que ela tenha o entendimento de que ela vai ter que, se ela vai dar a volta, ela tem que perpassar por todos esses espaços. Então, é importante que a gente brinque, sim, com as crianças na escola e que elas caminhem sobre espaços desse tipo para elas entenderem que a gente vai caminhar por todo o espaço quando faz a soma. Parece muito bobo, mas para elas isso também é uma construção, passa pelo corpo. Então, ela vai somar, vai ver ali que é 160, né? O outro exemplo que a gente tem aqui é: uma professora da quarta série pediu que uma aluna marcasse numa linha do tempo o ano de 1940. Nesse caso aqui, a gente tem, então, o 1900 demarcado, aí tem um espaço e tem o B. Tem um espaço e tem um A. Tem um espaço e tem um C. Tem um espaço, né? Então, ele está espaçado. O que o aluno teria que perceber? Que diferença tem de 1900 para 2000, né? Então, ele pensaria, faltam 100, né, para completar. Então, aqui seria a subtração com a ideia de completar, né? E daí ele veria ali que tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacinhos. Se faltam 100, eu tenho 10 espacinhos, então cada espacinho é 10, né? Se eu quero saber 1940, eu vou botar 40, é o que me falta, porque eu já tenho 1900. Então, de novo, a subtração como ideia de completar. E aí, eu vou pensar de 10 em 10. De 10 em 10, eu vou ir 10, 20, 30, 40 e vou parar no A. Então, 1940 é o ponto A. Demarquei aqui duas habilidades, né? Só pra gente fazer referência. No terceiro ano, então, descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquete, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. E a habilidade 19, estimar, medir e comparar comprimentos, né, que é o que a gente fez ali, foi estimando e medindo, utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas mais usuais, e diversos instrumentos de medida. Então, a ideia, basicamente, era essa. Vamos medir parafuso. Aqui, gente, veja só. Vocês vão ver que aqui vai ter número com vírgula, né? E daí aparece ali os decimais e as profs. Meu Deus, mas como é que a gente vai ter trabalhado isso? Porque a gente ainda nem trabalhou as atividades de... A gente ainda nem conseguiu trabalhar os números naturais. E realmente não é... Vocês não precisam, não tem porquê trabalhar isso de forma aprofundada. Mas não tem por que isso não aparecer como algo que é uma parte além. Né? Assim, ele tá entre o 2 e o 3. Tá, então eu sei que é mais que 2 e menos que 3. Tá, mas é mais que 2,5 ou menos que 2,5, né? Isso que a gente vai ter que estabelecer com eles. Então eu anotei ali algumas habilidades também, nas quais isso pode estar sendo relacionado, que é do terceiro ano a 04, a 19 e do quarto ano a 20, tá? Então, tem ali estabelecer a relação entre números naturais e pontos na reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos de adição e da subtração, relacionando-os que dão. O 19. Estimar, medir e comparar comprimentos utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais. E diversos instrumentos de medida. Se os alunos tiverem brincado já com as unidades de medida, eles provavelmente já vão conseguir responder essa pergunta, porque eles vão entender que aquele risquinho entre os números significa o 0,5, né? A metade do inteiro. A do quarto ano, a habilidade 20, ela diz medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, massas e capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. Quer dizer que tem que aprofundar os números que aparecem em vírgula? Não, mas os alunos convivem com esses números, então eles podem, por curiosidade, vir a falar, isso é maior que isso, é menor que isso, é entre isso, né? Aqui é muita importância de a gente relacionar os objetos que a gente tem na nossa rotina do dia a dia com a sua planificação. Então é legal com os alunos abrir caixinha, né? Planificar mesmo, abrir os materiais ou dar elas planificadas, pedir que eles formem um objeto, imaginem, enfim. Então a pergunta é: observe o bumbo que Belo gosta de tocar. Ele tem a forma de um cilindro, então tem o desenho, não é que eles têm que do além tirar a informação do que é um cilindro, o desenho tá ali. Qual é o molde do cilindro? Então a criança tem que ter uma noção básica do que é o cilindro, né? E uma relação com a sua planificação. Deixo aqui descritas também algumas habilidades nas quais essas informações aparecem, envolvendo então as formas geométricas, né? No segundo ano, então, elas já aparecem ali na habilidade 14, reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais. Cubo, bloco, retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Relacionando-as com objetos do mundo físico. Então, exatamente essa questão do bumbo, né? Trazer objetos desse tipo para a sala e nomear mesmo. Ah, mas o aluno não decorou, beleza. No ano que vem a gente vai ver de novo
E ao longo de atividades com as quais isso possa aparecer, a gente vai ver até que isso se canse. Terceiro ano, habilidade 13. Associar figuras geométricas espaciais, cubo, bloco, né, os mesmos, a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. Praticamente a mesma habilidade, né? Terceiro ano, habilidade 14. Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais, reconhecendo-as, relacionando-as com as suas planificações. Então, isso aparece bem lá no terceiro ano. Aqui demonstra a importância da gente ter trabalhado com as experiências, né? As experimentações. Então, ali, trazer os materiais de diferentes tamanhos, botar água dentro, derramar areia, deixar que eles brinquem e manipulem mesmo, para eles poderem estimar quanto cabe em cada coisa, o que é litro, o que é ml, o que vale mais a pena comprar, né? Refrigerante, suco, não sei, trazer potes de variados tamanhos e trabalhar isso com eles. Porque olha a pergunta. Todos os objetos estão cheios de água. Qual deles pode conter exatamente 1 litro de água? A caneca tem menos de 1 litro, né? A jarra é uma opção. O garrafão parece bem grande. O tambor é enorme, né? Então, assim, é uma questão de observação, de ter trabalhado mesmo com experiências, tá? Então, ali é uma questão de estar estimando, né? Que aparece ali no segundo ano, a habilidade 17. Estimar, medir e comparar capacidade de massa utilizando estratégias pessoais e unidades de medidas não padronizadas ou padronizadas. Isso no segundo ano, tá? No terceiro ano, habilidade 20. Estimar e medir capacidade de massa utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros. Ou seja, a gente já pode trazer, então, no terceiro ano, as garrafinhas com o número ali para a gente trazer essa problemática também. Aqui. Vera comprou para sua filha os materiais escolares abaixo. Quanto ela gastou? Ah, mas eles ainda não fazem adição de número com vírgula. Gente, a prova nem deseja mesmo que eles saibam exatamente fazer isso, tá? Se eles souberem é um plus, né? Mas a gente não imagina que eles saibam, tá? A questão é que a criança tem que ter uma noção, ela tem que ter brincado de mercadinho, ela tem que ter quantificado os valores, ela tem que ter uma noção de mercado. Que pode ser que em casa foi trabalhada com a família, mas pode ser que não. Então é bom que esse tipo de atividade também seja promovida na escola. O que a criança pode perceber aqui? A mochila é R$ 23,90. O que ela tem que conseguir pensar? Que R$ 23,90 é quase 24. É essa relação que ela precisa conseguir fazer. Que a lancheira é R$ 8,90. Então, R$ 8,90 é quase 9. É isso que ela precisa fazer. Conseguir esse arredondamento, essa estimativa, tá? Porque 24 mais 9 a criança sabe fazer. 24 mais 9, ela sabe que é 33, né? Só que tem uns centavinhos ali que sobraram, então ela sabe que é um pouquinho a menos que 33. Logo, seria 32,80, mesmo sem ela saber fazer esse tipo de cálculo, tá? E aí ali tem as habilidades do quarto ano e do quinto ano. Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, ou seja, não precisa utilizar o algoritmo, como cálculo por estimativa, o que a gente acabou de fazer, cálculo mental, o que a gente também acabou de fazer, e algoritmo aí como uma opção também, tá? João participou de um campeonato de judô na categoria juvenil, pesando 45,350 quilos. 5 meses depois, estava 3,150 kg mais pesado e precisou mudar de categoria. Quanto ele estava pesando nesse período? A criança precisa saber calcular? Vamos ver as opções. A primeira opção é 14 quilos.
Não, né, gente? Ele tava pesando antes 45, 14 nem tem lógica. 40, se antes ele pesava 45 e ele tá 3 quilos mais pesado, também 40 não dá. 48,5, bom, se antes ele pesava 45, agora ele tá 3 quilos mais pesado, então essa faz muito sentido. 76, se antes ele pesava 45, ele engordou 3 quilos e pouco, não, então com certeza é a letra C. Então, é essa ideia que a criança tem que ter, de conseguir pensar sobre as opções que ela tem. A habilidade aqui é do 5º ano, resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais racionais, né? A mesma que a gente mencionou anteriormente. Nesse caso aqui, Pedro adubou 3/4 de sua horta. A parte da horta adubada por Pedro corresponde a... Eu acho bem difícil que já tenham visto percentual aí no 5º ano, tá? Mas, como sugestão, eu diria que a gente pode trabalhar com eles o seguinte, é 3/4, tá? Então, a gente pega esse 100, representa ali 100, divide ele em 4 pedaços. Desses 4 pedaços, a gente vai usar 3. Se a gente dividiu 100 em 4 pedaços, a gente vai ter 25 em cada pedacinho. Se eu vou usar 3, então é 25 vezes 3, 25 mais 25 mais 25, que é 75%, tá? As habilidades estão ali descritas também. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Que fração da hora corresponde a 35 minutos? Aqui, gente, a ideia era que a gente pensasse o seguinte, que fração da hora, então a gente está pensando na informação de que a hora tem 60 minutos e que a gente quer saber 35 minutos é quanto de 60. Então, a gente quer mais que a metade, só que só um pouquinho mais que a metade, tá? Então, na letra A, a gente tem 7 de 4, não pode ser, porque 7 é mais do que o próprio inteiro. A letra B é 7 de 12, essa faz sentido, porque é um pouco mais da metade de 12, que é 6. Vamos ver a C. É 35 de 24, não faz sentido, porque o maior é o número que está no numerador. A D é 60 de 35, também não faz sentido. Então, a nossa opção é a letra B, 7 de 12, que é um pouco mais que a metade. Tá? Aqui eu trouxe algumas opções, trouxe algumas imagens também de atividades desenvolvidas com os alunos, na rua, com práticas. É bem importante que eles vivenciem, tá? Aqui eu trouxe como sugestão, assim como eu sugeri a Ana Cristina Rangel, para as apropriações matemáticas ali, da construção do número, a filha dela é a Prof. Manu Rangel. Ela traz muitas ideias utilizando a matemática e a alfabetização. Então, se vocês quiserem estudar um pouco, ela linka bastante aqui, ela vai trazer as questões de classificação, pareamento, atividades nas quais o nome começa com palavras que comecem com a letra do nome, ligar uma a outra, tudo isso